Só que pra gente começar, bora começar com o Cruzeiro, porque tem CRB e Cruzeiro sabadão às 8h30 da noite com a transmissão do Sport TV, jogo lá no Rei Pelé, em Alagoas. E a gente precisa falar sobre a defesa do Cruzeiro, melhor defesa da Série B. É tipo um antivírus contra um CRB que já aprontou demais contra o Cabuloso. O Daniel é gerente de segurança da informação. Uma das funções dele é proteger a rede de computadores de ataques cibernéticos. Como aconteceu com o site oficial do Cruzeiro, por exemplo, em 2020. Hackers invadiram a página e anunciaram o Messi. Nesse caso, foi só uma brincadeira, mas eles poderiam ter acessado dados sigilosos. Hoje, quando a gente fala de segurança de informação, nunca existe uma área 100% segura. Você cria a maior defesa possível, assim como no futebol. Então você monta a melhor defesa com o que você tem de orçamento. Mesmo com o orçamento enxuto esse ano, em campo o Cruzeiro montou uma boa estratégia para se defender. Tanto que é o time que menos sofreu gols na Série B. Extraordinário Rafael Cabral de novo! Mas também é a equipe em que o goleiro precisou trabalhar menos, olha só. No ranking de clubes com mais defesas na competição, o Cruzeiro é o último, com 109. O CRB, que tá lá no topo, tem 180. O que significa que, além do Rafael Cabral tá mandando bem, a bola não chega tanto nele. Afasta a defesa! Nós sabemos que se um não fizer o seu papel, o nosso objetivo dentro de campo não vai ser bem sucedido. Então nós sabemos que tanto no ataque como na defesa todo mundo é muito importante. No mundo cibernético também existem vários mecanismos de proteção. Tipo o antivírus aí do seu computador. Mas sozinho ele não dá conta do recado. O antivírus hoje, e até fazendo uma comparação com o futebol, é apenas um bom zagueiro. É aquele zagueiro que monitora, que chega junto, quando é possível faz uma falta firme. Por isso, é preciso se defender em várias frentes. Você consegue fazer uma boa proteção por camadas, né? Então começa no ataque, no meio, na defesa e o goleiro sendo a última opção. Sempre bato na tecla que quem começa marcando é o Edu quando tá jogando, né? Que é o nosso 9 ali. Pesolano, o técnico do Cruzeiro, tá gostando dessa combatividade da equipe do Cruzeiro. O grupo todo tá fechado para evitar o máximo de gol e estamos no caminho certo, cara. 1h09, bora lá então bater um papo com o nosso convidado especial, Pedro Martins, diretor executivo de futebol do Cruzeiro, neste ano em que, imagino, teve um trabalho árduo para formar um elenco, para conseguir talvez reestruturar um futebol que nas duas últimas temporadas passou numa situação delicadíssima. Em alguns momentos, o Cruzeiro até, nas duas últimas temporadas, na verdade, tu sofria para chegar aos 45 pontos para se livrar de um rebaixamento para a Série C. Hoje não, a realidade é bem diferente. Um abraço, boa tarde, Pedro, bem-vindo ao Super FC. Boa tarde a todos. Agradeço muito o convite aí, a oportunidade de falar um pouco desse trabalho que a gente vem fazendo e dos desafios que a gente já conseguiu implementar, né, superar, e os que estão vindo agora pensando no futuro do clube. Muito bem, Pedro Martins, diretor de futebol do Cruzeiro, aqui Pedro Abílio falando com você. Boa tarde, seja bem-vindo, Xará, mais uma vez. Vamos começar do começo, né? Vamos começar falando sobre este momento, como é que tá a cabeça, assim, né? O departamento de futebol do Cruzeiro segurando, né? A gente já sabe, não é hora de fazer festa ainda, pelo menos, e lidando com essa pressão toda de já estar praticamente garantido na Série A do ano que vem, com uma vantagem muito grande, né, Pedro? Como é que tem sido lidar com a parte psicológica disso tudo? Olha, a gente entende, né? A gente sabe que existe uma expectativa muito grande, até por tudo que o clube passou, por todo esse processo de reconstrução, né? Foram 2 anos que a gente sabe que foram complicados na disputa da Série B. O Cruzeiro não é um time de Série B, né? E a gente sabe o quanto que o torcedor sofreu durante esses anos. Do nosso lado de cá, a gente sabe, né, que está muito perto, a gente sabe que faltam apenas alguns jogos aí para que a gente consiga atender esse sonho, né, do cruzeirense, que é voltar para a Série A. Mas a gente tem conversado muito com a comissão técnica, com os atletas,
O que fez com que a gente conseguisse chegar nessa posição de estar muito perto de subir para a primeira divisão foi o foco, né? Foi a qualidade do nosso trabalho e a entrega 100% no dia a dia, né? E isso não pode mudar. Isso já se tornou uma característica do clube, isso fez com que a gente conseguisse, no dia do jogo, fazer ótimas partidas durante a competição, e o objetivo ele só vai ser atingido de uma maneira rápida se a gente mantiver esse foco, se a equipe conseguir manter essa energia, essa intensidade, essa agressividade que a gente gosta de ver. Então isso não pode mudar nem um pouco, muito pelo contrário, né? Agora é a hora de dar aquela gás final, concentrar a energia e fazer com que a gente consiga aí, o quanto antes atingir esse objetivo. Aqui com a gente também Josias Pereira, setorista do Cruzeiro, aqui na Rádio Super, também no Portal O Tempo. Josias, boa tarde. Sua pergunta para o Pedro Martins. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Pedro. Mais uma vez, a gente lembra que a gente foi entrevistar o Pedro lá no início da temporada, pelo Campeonato Mineiro ainda, e agora, pelo menos, dá aquela sensação de alívio também, né? Vamos dizer assim, né, Pedro? Por tudo que o Cruzeiro construiu nessa temporada, vem construindo e com acesso praticamente aí batendo a porta, mostra a qualidade do trabalho aí também que vocês da diretoria de futebol do Cruzeiro vem desenvolvendo. Dito isso, Pedro, parabenizar você mais uma vez, também te perguntar sobre uma situação que o torcedor cruzeirense vem aí também se perguntando, vem aí questionando sobre a questão de contratos, né? De alguns atletas aí. O Cruzeiro recentemente teve a questão do Neto Moura, né? Que o Cruzeiro conseguiu estender o contrato e comprá-lo em definitivo, mas existem outros jogadores ali dentro do Cruzeiro ainda que esperam um posicionamento. E eu digo dois, né? Porque a gente já sabe que teve uma reunião com o Machado, com o empresário do Machado. Como é que tá a situação do Machado e também do Matheus Bidu, que são dois aí dos destaques do Cruzeiro também nesta campanha? Se você quiser ampliar o leque aí também, Pedro, mas acho que o torcedor também tá de olho nessas situações. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Josias. De fato, aquela nossa conversa lá atrás, os desafios eram outros, né? A gente estava no momento ali de implementação de uma política de futebol, de uma nova cultura. Deu para a gente ver que a gente conseguiu evoluir muito, né, perante esse objetivo, mas te digo que o volume de trabalho, se ele não é o mesmo, ele é pior, porque a gente continua aumentando o nosso nível de exigência, né? Eu falo que o que fez o Cruzeiro chegar até aqui foi o fato da gente respeitar muito a Série B, entender as peculiaridades e as particularidades da competição, mas com um nível de exigência de Libertadores, né? Então a gente se cobra muito aqui dentro e isso não vai mudar, né? Isso virou uma característica do clube e a gente vai a todo momento aí procurar se entregar ao máximo para atingir os objetivos do clube. Com relação aos jogadores, independente aí do que a gente vai disputar o ano que vem, a gente divide muito bem o que é o nosso planejamento de curtíssimo prazo, que é olhar o próximo jogo, olhar o próximo desafio, e isso posso te dizer que toda a nossa equipe está extremamente focada nesse jogo de sábado contra o CRB, né? A gente sabe como é difícil lá, mas ao mesmo tempo a gente precisa começar a pensar e fazer o planejamento para o clube nos próximos anos, né? E os jogadores que a gente já conseguiu tomar decisão, e aí eu volto para falar do Rafael Cabral, do Lucas Oliveira, do próprio Neto Moura, são jogadores que a gente entendeu que se integravam muito bem ao projeto do clube, né? São jogadores que a gente entendeu que eles poderiam e podem ajudar muito na construção do Cruzeiro do futuro, né? Para os próximos anos, né? A gente está fazendo esse tipo de avaliação, a gente está fazendo com o elenco inteiro, né? Acho que é até injusto ficar falando de negociação em andamento, nome a nome, né? Mas o que dá para falar é que o clube ele destina um tempo, né, importante da sua rotina para pensar no curtíssimo prazo, no próximo jogo, mas a todo tempo a gente precisa também
está olhando para frente, olhando para o futuro, e a composição do elenco do clube para os próximos anos está diretamente atrelada ao perfil de jogador que a gente quer para o futuro do Cruzeiro, a manutenção da característica da equipe, né? A gente é um Cruzeiro muito agressivo, intenso, isso a gente não quer perder, né? E principalmente jogadores que podem contribuir com o futuro da instituição, né? Os jogadores que entendem o clube, eles são referências não só dentro do campo, né? Mas também fora. Então, dentro desses pilares, a gente vai procurar atuar e tomar a melhor decisão para o futuro da instituição. Então, isso vai acontecendo com o tempo, já está acontecendo há bastante tempo, né? Vocês podem pegar a renovação do Rafael Cabral, aconteceu já há bastante tempo, e assim a gente vai continuar fazendo nos próximos meses dentro do clube. Machado, então, é um jogador que está dentro dessa característica aí também, né? Daquela agressividade que o Pesolano gosta, né, Pedro? Tem alguns que entenderam bastante aí a filosofia do clube, né? E uma coisa que o clube vem pregando muito são os jogadores entenderem que eles estão a serviço do coletivo, né? Que eles estão a serviço da instituição, né? Os jogadores que entendem isso, eu não tenho dúvida que eles estão um passo à frente aí para construir um futuro belo dentro do Cruzeiro. Agora, Pedro, você fala sobre... estamos conversando com Pedro Martins, diretor executivo do Cruzeiro, aqui hoje no Super FC ao vivo. E, Pedro, você fala sobre o perfil de atletas para a próxima temporada, no planejamento. Na coletiva desta semana, o Pesolano, até uma frase que chama a atenção, sempre na sinceridade dele, que a gente acostumou, e o torcedor também. Ele disse que se tiver a sorte de ir para a Série A, para o torcedor ter uma certa paciência e ter o conhecimento, a compreensão de que o Cruzeiro não vai chegar na Série A necessariamente brigando por títulos, não, talvez nem daqui a 2 temporadas, precisa ter um pouquinho de calma. E aí, como é que é o trabalho da parte executiva nesse sentido? Pensa para a próxima temporada e você corrobora com essa fala do Pesolano. Como que é trabalhar também? Essa fala do Pesolano vai muito em cima do orçamento do clube para a próxima temporada. Enfim, como que é esse sentido de planejamento, sabendo que no próximo ano dificilmente o Cruzeiro entra para brigar por títulos? Olha, o que fez com que o Cruzeiro conseguisse ser diferente, né, dos outros anos foi que a gente tomou uma decisão que parece ser simples, mas no futebol às vezes não é, que é respeitar o orçamento, né? E respeitar a competição que a gente está disputando. Então, hoje a gente está na Série B e bem na Série B, porque ponto 1 e fundamental, a gente paga salário em dia. A gente conseguiu modificar a estrutura de custo do departamento de futebol e a gente reduziu em 60% justamente para que a gente pudesse cumprir os nossos compromissos. Então o Cruzeiro de hoje, ele nunca vai gastar mais do que ele tem disponível, né? E um segundo ponto é entender com profundidade as características da competição e dentro dessa restrição financeira ser muito competitivo dentro das características da competição. Então, essa lógica implementada na Série B vai ser a lógica implementada pelo Cruzeiro na Série A, na Libertadores. A gente está conversando com o Pedro Martins, travou agora o sinal com ele, a gente vai tentar reconectar ele, falando sobre essa situação que o próprio Pesolano já citou e o próprio planejamento, como é que o clube trabalha para as próximas temporadas. Contato restabelecido com Pedro Martins, diretor executivo de futebol do Cruzeiro. Pedro, você dizia sobre como o clube trabalha independentemente da competição, o que é cobrado dos jogadores em qualquer sentido, em qualquer competição, seja na B ou na A, né? Exato, eu estava dizendo, né? O que fez com que a gente se tornasse um clube competitivo novamente foi estabelecer um orçamento e respeitar esse orçamento, né? Então, eu, diretor executivo, em conjunto com o treinador e toda a equipe de gestão, a gente precisa respeitar as diretrizes passadas pela instituição para que o Cruzeiro, ao longo dos anos, se torne um clube sustentável. Dentro dessa restrição orçamentária, a gente vai procurar adotar a melhor estratégia para que a gente consiga ser competitivo e para que a gente consiga montar um elenco, montar uma estrutura de trabalho condizente com o nível exigido
pelo clube. Então, se for Série A, a gente vai se adaptar a isso. Se for Libertadores, a gente vai se adaptar a isso. Então, dentro desse contexto, o que a gente pode falar para o torcedor é o seguinte: hoje o ritmo de trabalho e a qualidade do trabalho feito pelo Cruzeiro é altíssimo. Agora, com relação à estrutura orçamentária, que ainda não está fechada, a gente precisa sempre recordar que o Cruzeiro é um clube com uma dívida bilionária e que está em processo de reconstrução. A gente não é mais pego de surpresa, mas é um processo de reconstrução. A gente ainda precisa pagar a dívida, a gente ainda tem transfer ban que vai aparecer para o clube. Tudo isso impacta a nossa capacidade de investimento dentro do clube. Então, é um processo de reconstrução que vai acontecer não só em 2022, mas em 2023, em 2024. Eu acredito que, com o passar dos anos, o clube vai estar cada vez mais preparado e sofrerá menos com essas dívidas que ainda vão fazer parte da nossa vida durante um tempo. Eu vou seguir nesse caminho com você, Pedro, porque o elenco do Cruzeiro, obviamente, se valorizou pelo desempenho excelente, né, que tem tido na Série B deste ano. E pensando nessa estrutura toda para o ano que vem, até aquela máxima, né, de que o jogador vai precisar ter vontade de jogar no Cruzeiro, vai precisar abrir mão, de repente, de outras coisas. E essa semana, por exemplo, a imprensa de São Paulo está falando que o Corinthians tem um interesse real no Matheus Bidu. Vocês temem, dentro dessa realidade orçamentária, de perder destaques? Enfim, já foi renovado o contrato do Rafael Cabral porque tinha gente de olho, do Pesolano aconteceu da mesma forma. Existe esse temor? Como é que vocês vão trabalhar com isso? O clube ele está cada vez mais preparado e organizado, né, para que, caso exista a vontade de ficar com determinado atleta, de acionar cláusulas de renovação, de se antecipar cenários e conversar. Então, diversos casos foram antecipados, né? O caso do Rafael Cabral, do próprio Oliveira e do Neto Moura, todos a gente acabou antecipando uma decisão, né? Esses outros casos todos vai depender muito do contexto, da negociação, de como o planejamento do clube vai funcionar, né? O que dá para te falar é que, assim, o clube ele faz reuniões periódicas de planejamento, e essas reuniões de planejamento acontecem com a área financeira, com a área desportiva, né? Com todo mundo que faz parte da organização do clube. Então, todas as decisões que hoje estão na mão do clube, elas acontecem ou não acontecem por uma vontade da instituição. Então o clube está preparado para esses cenários, mas caso apareça algo que supere as nossas condições financeiras, nós não vamos fazer loucura. O Cruzeiro de hoje não toma decisão passional. Ele toma decisão com base em uma lógica, com base em um planejamento e, acima de tudo, com base no seu orçamento. Porque a gente já viu o caminho que foi tomado em outros momentos, quando você toma uma decisão emocionada, passional, que não corresponde à tua realidade financeira. Então, no Cruzeiro de hoje, vocês vão encontrar um cenário muito bem planejado, muito bem organizado, mas sempre dentro de uma realidade possível. E eu queria já emendar então, Pedro, como é que esse elenco foi estabelecido, né? Como é que ele foi montado? Explica pra gente, porque quando chegaram alguns nomes, muitos, até de nós, né, não conhecíamos a fundo o futebol desses jogadores. Vem uma proposta nova, uma diretoria nova de futebol, uma nova comissão técnica. O próprio técnico também. O próprio Pesolano aconteceu assim, né? Conta pra gente um pouquinho dos bastidores, né? De como é que esse elenco do Cruzeiro ele se estabeleceu para essa temporada. Dentro do novo planejamento, né, da estrutura de funcionamento do Cruzeiro, a gente diluiu a estruturação de um departamento de futebol. Então, normalmente numa indústria do futebol você está acostumado com grandes figuras, né? Um grande diretor de futebol, que é o contratador, ou um treinador que tem superpoderes, né? Dentro do Cruzeiro hoje a gente procurou estabelecer uma equipe multidisciplinar. Então a gente tem uma área de performance e saúde, uma área de planejamento e controle, administração e logística, futebol de base, futebol feminino, análise de desempenho, análise de mercado
justamente para que a instituição se fortalecesse, né? E aí, se o Pedro sair um dia, o Cruzeiro vai estar forte. Se o Pesolano sair um dia, o Cruzeiro vai continuar forte, né? A ideia é justamente isso, é pensar na instituição para o seu futuro. E dentro disso, a gente tem uma equipe de análise de mercado muito preparada, né? Que vai buscando possibilidades, alternativas e soluções. E dentro das reuniões de planejamento que a gente faz, com o Paulo Pesolano, com a equipe da holding, né, que tem o Paulo André, com o Bruno Maziotti. Então é uma equipe extremamente competente, que consegue tomar decisão com base em uma análise profunda de mercado que foi feita, pensando sempre na composição de um elenco que respeite as características de jogo do clube, o perfil de pessoa que o Cruzeiro quer trabalhar e a nossa restrição orçamentária. Dentro disso, a gente procura fazer o melhor. Dentro desses pilares, a gente vai tomar a melhor decisão para o clube, né? Claro que sempre vai existir uma característica pessoal que conta, o fato de já ter trabalhado com um atleta ou outro, mas assim, nenhum jogador vem porque foi o Pedro que quis, porque foi o Pesolano que quis. É sempre uma decisão institucional. Porque se você tem muito mais gente na mesa, você diminui a margem de erro. Muito obrigado. Vai lá, Josias. Queria te perguntar também, Pedro, sobre a questão do transfer ban, né? Você até citou aí durante a entrevista e a gente sabe que tem aquela questão do Rodriguinho. Eu queria te perguntar se vocês já... Como que está sendo preparado isso dentro do Cruzeiro? Porque existem também outras dívidas pendentes dentro da FIFA. A gente sabe que está se aproximando o término da temporada. O Cruzeiro não vai fazer, neste momento, nenhuma investida. Obviamente que a janela também está fechada. Mas vocês estão aí se preparando numa possibilidade de até mesmo sofrer um transfer ban e começar a fazer essas inscrições, registro, né, de atletas, possíveis atletas nessa mudança apenas para a próxima temporada? O que vocês estão pensando caso realmente a FIFA bata na porta aí do clube e cobre essa questão do Rodriguinho, que é muito dinheiro? A gente sabe que é um dinheiro aí que realmente o Cruzeiro vai ter uma dificuldade também para fazer esse pagamento. A gente tem uma equipe aqui dentro do clube que trabalha ativamente na estruturação das dívidas, né? Então, tudo que... É claro que existe a divisão entre o que é associação, o que é SAF, mas existe uma equipe dedicada a esse assunto, justamente para poder negociar, antecipar cenários e fazer com que o clube não seja prejudicado por um possível transfer ban, né? Como esse tipo de negociação é complexo, não dá para garantir e falar que não existe a possibilidade de ter o transfer ban. Existe, né? Mas existe já uma equipe tentando se antecipar e resolver esse problema, né? O que hoje, dentro do planejamento da equipe, pensando no futuro, como hoje a janela de transferência tem um período bem estabelecido, é só a gente ter esse controle para saber se isso pode cair numa janela de transferência ou não, para que aí a equipe se organize em função disso. Mas o clube terá que resolver esse problema, né? É um problema que está mapeado. Agora o prazo vai depender das negociações que essa equipe está fazendo. Aproveitando, Pedro, só para te fazer mais uma pergunta, que a gente tem visto nos últimos jogos do Cruzeiro, também até mesmo do Atlético, rival celeste, que o gramado do Mineirão tem sido alvo aí de muitas críticas, né? Recentemente o Mineirão recebeu mais uma vez um show que aconteceu ali na região do gramado. E o Ronaldo, né, em constantes lives, ele vem também falando sobre essa questão do gramado. Eu queria te perguntar como é que tá essa conversa de vocês aí com o Mineirão em relação até mesmo a essa... Faltam agora 4 jogos do Cruzeiro, né? Dentro de casa, nesta reta final de Série B. Mas como tem sido isso para vocês também? Essa conversa para ter uma qualidade melhor, o que o Mineirão falou com vocês também em relação a isso? Porque também é um assunto que gira em torno do futebol, né? Então, vocês devem estar monitorando isso também. Como que tem sido esse cuidado aí para que as negociações, não apenas na questão de bilheteria, daquela chegada que está sendo tumultuada ainda para o torcedor, né? O torcedor vem reclamando bastante. Como que está sendo negociar isso com o Mineirão? Porque muitas vezes o Mineirão fala que uma responsabilidade é do Cruzeiro e depois
a situação fica meio confusa, ninguém sabe realmente quem que é o responsável por administrar a questão do evento no dia do jogo e se isso também passa pela questão do gramado. O que vocês têm falado pro Mineirão em relação a isso? Olha, Josias, tem uma equipe hoje, né? A gente tem uma diretoria de operações, o Henrico, diretor de operações, e o Gabriel. Eles mantêm uma relação muito próxima, né, com a equipe de gestão da Minas Arena, né? E essa relação de proximidade é justamente para conseguir aparar esse tipo de aresta e fazer com que essa relação no futuro não tenha os problemas que a gente já teve durante esse ano, né? É óbvio que o gramado não está como o Cruzeiro gostaria, isso já foi relatado, já foi reportado, né? E a gente acredita que através dessa proximidade e de uma relação extremamente profissional, a gente entende que as partes elas vão se entender e vão qualificar isso, porque é um problema de operação e de calendário, né? E que, de alguma maneira, através da boa relação, a gente consiga gerenciar isso e evoluir. Todo relacionamento ele pode melhorar e pode evoluir, né? E a gente está apostando muito nessa questão do Mineirão. O que eu consigo te passar é isso, uma maior profundidade sobre como está o andamento desses detalhes. Aí eu não consigo te passar porque eu não conduzo esse tipo de conversa. Eu pego apenas a atualização aí com a nossa equipe de trabalho. Pedro Martins. Aproveitar esse gancho aí da fala final do Pedro, né, do relacionamento, agradecer ao Bruno Faleiro, o pessoal da assessoria lá do Cruzeiro. Eu tenho uma última pergunta pro Pedro, viu, Léo? Ela é um pouquinho de cunho pessoal, assim, eu gostaria muito de saber do sentimento dele, porque, Pedro, a gente tá vendo você num posto-chave para a reconstrução do Cruzeiro, uma cadeira muito semelhante àquela que há 3 anos atrás uma pessoa ajudou a destruir o Cruzeiro, com contratos mal feitos, mal intencionados e que estão sendo investigados pela polícia. Qual é o seu sentimento, cara, pessoalmente, de estar nesse posto reconstruindo o Cruzeiro, uma responsabilidade desse tamanho nas mãos também? Olha, quando eu recebi o convite do Ronaldo e do Paulo André para vir para o Cruzeiro, né, eu fiquei muito feliz e contente com a oportunidade. Primeiro, por ser o Cruzeiro, é um clube gigante, eu já acompanhava, né, um pouco o sofrimento da torcida e de todos, né, que viam o Cruzeiro numa situação muito complicada. E segundo, por ter a oportunidade de participar de uma reconstrução ao lado de pessoas que, além de eu ter admiração pessoal e profissional, eu vejo uma oportunidade também de aprender e evoluir, né? Então tem sido um prazer trabalhar no clube esses últimos 9 meses. Te falo que eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida, apesar de estar acostumado a trabalhar muito. O volume de trabalho é muito grande porque é uma reconstrução de fato e vocês não têm ideia do nível de detalhe e de cuidado que a gente tem aqui para que a gente consiga reconstruir o clube e toda a sua operação, né? E ao mesmo tempo tem sido gratificante ver o Mineirão lotado, ver a torcida retomando o orgulho de vestir essa camisa e de ver que o clube agora tem perspectiva, né? Então eu fico muito contente, sei do tamanho do desafio, sei que tem muita coisa para ser feita ainda, é uma reconstrução gigantesca, mas posso falar que já coloquei aí na minha história profissional estar nessa reconstrução e uma coisa que eu falo, né? Eu trabalho diariamente para que a próxima pessoa que venha sentar na minha cadeira tenha muito menos trabalho do que eu e que depois só me liga e fala, pô, cara, tá organizada a casa, tá legal aqui, agora eu vou seguir em frente, vou continuar desenvolvendo. Eu trabalho para o clube, cara, eu trabalho para a instituição e eu acho que esse é o futuro do futebol. A gente tende a personificar, né? E tentar achar o herói, tentar achar o vilão, mas no final das contas o que vale é o tamanho do clube, é poder retomar esse lugar de protagonismo do Cruzeiro, porque depois a máquina anda naturalmente. Com um clube organizado pode ir bem, pode ir mal, mas
ele vai continuar sendo um clube gigantesco e é esse o prazer que eu tenho no fim do dia. Pedro Martins, a gente teria papo aqui para mais de um programa. Você que é de onde, ô Pedro? Eu sou do interior de São Paulo, cara. Eu sou de Araraquara. E a gente vê no seu currículo que chegou até a estudar também na Inglaterra, passou por clube inglês, inclusive, antes também de ser executivo da Federação Paulista. Qual que é o seu objetivo aí na carreira daí pra frente? Cara, eu falo que eu sou um apaixonado pelo futebol. Eu comecei cedo no futebol, né? Minha escola foi o Atlético Paranaense e rodei, né? Passei pela Ferroviária, aí tive a oportunidade de ir para fora. A Federação Paulista também teve um papel muito legal, aí eu aprendi muito lá. Eu falo que eu trabalho para estar no futebol, para poder desenvolver projetos interessantes, projetos consistentes, né? E o futuro, eu nunca sei o que o futuro vai trazer, mas eu me preparo para estar apto e preparado para grandes desafios, né? Como esse do Cruzeiro. E eu vou falar para vocês que esses 9 meses aqui foram mais intensos que qualquer MBA, mestrado, doutorado poderiam me trazer, porque ele é 24 horas sem qualquer tipo de tranquilidade. E eu falei numa entrevista lá no início que eu não ia dormir enquanto o Cruzeiro não voltasse para a Série A. Espero logo poder voltar a dormir com um pouco mais de tranquilidade. Vai sim, com certeza. Pedro, um abraço para você, obrigado por atender aqui a Super. Eu que agradeço a oportunidade, contem sempre comigo. Valeu.